Você já pensou em ir para a Rússia? E se eu te dissesse que tem um pedacinho da Rússia aqui no Brasil? Eu estou aqui agora no Matrioshka, um famoso restaurante aqui da região, e hoje a gente vai fazer um mergulho cultural, além de preparar e provar vários pratos típicos. Ele dá pra perceber que eu tô gostando, né? Para deixar essa experiência ainda mais autêntica, eu vou ter a ajuda de uma russa da Gema, a Ana, minha esposa e diretora do canal. Além de provar alguns pratos e contar um pouco da cultura dela, a Ana veio com uma outra missão especial: me deixar completamente bêbado de vodka. Agora você tem que beber. Na здоровья. Na здоровья. Agora você tem que virar. Na здоровья. Simbora e na здоровья. Авиакомпания Orange Air начинает посадку пассажиров на рейс номер 739. E a gente vai começar agora nossa experiência gastronômica aqui no Matrioshka. Estou aqui com o Leon, nosso chefe, dono do restaurante. E a gente vai começar com uma salada que é super tradicional, que é a chuba, que aí obviamente eu vou deixar pro Leon explicar os ingredientes, o que a gente vai fazer e por que essa salada é tão cultural e tradicional na Rússia. Então, na verdade, chuba é o nome mais curto dessa salada. O nome completo é selitpatshuba. Ainda bem que ele... Chuva, tá de boa. Seliotka. O que significa seliotka? Seliotka, na verdade, é o ingrediente principal dessa salada, é a proteína, né? Em português, se conhece como arenque. E chuba, o que significa? É o casaco de pele. Como se for arenque no casaco de pele. Entendeu? Por causa das camadas. É um nome muito esquisito, né? Mas o que é, né? No caso, a gente vai fazer hoje com salmão. A salada, ela vem em camada, ela parece uma torta. E a liga entre os ingredientes é a maionese ou a smetana. A smetana é um creme azedo, no base de lactose, que lá no leste europeu, na Rússia, a gente come bastante e quase com todo o prato que tiver. Vamos começar? E como a gente servimos no restaurante, claro que em família eles fazem uma bacia grande, assim, uns 10 quilos. Aqui a gente vai fazer uma porção pequena. A gente estamos botando aqui o primeiro ingrediente, que é a batata. Tudo ralado, cozido. Depois a gente adiciona um pouquinho de sal. Toda a camada tem que vir com sal. Aí depois a gente adiciona a maionese, ou no caso a gente adiciona a smetana. A gente vai botar a cenoura. Não tem como ser ruim. Batata, cenoura, ovo, maionese, tudo é bem fit. E não tem uma razão para essas saladas serem super típicas e super culturais? Porque, tipo, aqui no Natal, por exemplo, a gente faz Chester, a gente tem umas tradições, né? Dependendo da época do ano. E eu lembro quando eu fui passar Ano Novo na Rússia com a Ana, tinha uma variedade infinita de saladas. Quando a mãe dela veio pra cá também, pra gente comemorar, ela fez muitas saladas diferentes. Tem uma razão, porque não é só na Rússia, acho que toda a União Soviética carrega essa tradição, né, dessas saladas nas festividades. É verdade, a gente tem milhares de receitas de salada, cada família tem suas saladas, eles sempre estão compartilhando suas receitas e tal. E eu acho que uma questão, porque a gente não tem... Pelo menos na época, não teve muita carne, não teve muita proteína nos países de lá. Então passava pelos tempos assim, mais pobres no sentido de comida. Aí eu acho que o pessoal simplesmente começou a inventar, né, uma alternativa. Então no próximo a gente vai botar o ovo, aí a gente vai direto pro salmão. Então, a gente cobriu tudo isso, o salmão tá pronto, quase a salada prontinha, agora a gente vai pro beterraba. E em cima eu costumo botar só como um efeito, né, a gema do ovo. E essa pergunta eu quero fazer pra você e pra Ana. Vocês sentiram a diferença cultural do Ano Novo? Porque pra cá, na média, nosso Ano Novo é muito mais festa, bebida, fogos, vamos pra praia, vamos curtir. E pelo menos na Rússia, quando eu fui pro Ano Novo, só fui então não tenho tanta margem pra falar, por isso eu quero ver vocês. É muito mais algo em família, mais comida, mais caseiro, é muito diferente. Então vocês sentiram isso quando vocês vieram pra cá? Olha, desde que eu saí do meu país, eu não teve aquela... Não sei se é certo falar, é um tipo de euforia, né, do Ano Novo.
é porque eu nasci nesse país nórdico e o ano novo pra gente é sempre neve, é sempre muito frio, é sempre aquele, né, friozinho gostoso. Aí, quando você sai daquele país, você vai completamente para outro país, onde o ano novo fica no verão e não no inverno, gente. Aí, completamente é outra coisa. E você, amor? O ano novo, Brasil versus Rússia. Rússia, com certeza. Por quê? Eu concordo, por causa do neve, a atmosfera é totalmente diferente. Você tem árvore de Natal no neve. Aqui é muito engraçado porque vocês decoram com algodão, imitando neve. Também não tem aquele cheiro de sim. negócio, sabe? E o cheiro de... eu chamo de mandarinca. Mandarinca é a mexerica. Então, todas as famílias compram, tipo, cara, 10 quilos daquele negócio e tá comendo os dias todos. Cada ano, quando você sente esse cheiro, você tem associação com o ano novo, automaticamente. Vamos... Aqui que vai. Vai que vai. Agora a gente vai fazer um dos pratos principais e o mais tradicionais da Rússia. Se chama pelmeni. Pelmeni basicamente é um dumpling em inglês, ou vamos dizer assim, no Brasil chama de pastelzinho. Vamos começar então, vou te tentar ensinar. É muito difícil. Você já fez pastel? Já. Ah, já. Tá, então ótimo. Não quer dizer que eu saiba fazer. O pastel é mais fácil, você compra tudo prontinho no mercado, né? Então, a gente aqui tem a nossa carne com cebola. Então, a gente vai pegar uma massinha e tu bota bem no centro. Agora, a gente vai molhar um pouquinho o dedinho na água, tem água ali, e bota ao redor, igual um pastel, né? Pra ela ligar bem. Agora, tu um pouquinho abre ela com os dedos, né? E dobra. Isso. Dobrou e colou aqui com os dedos e vai ao redor. E saiu a meia lua, né? Só que aqui a gente vai fazer agora uma orelhinha. E ó, ela saiu assim e assim. Quase, hein? Exatamente. E assim vai. Assim vai. E, Leon, qual o conceito, assim, principal aqui do Matrioshka? Olha, quando a gente chegou no Brasil, a gente já sabia que a gente vai abrir um restaurante. Aí do nada o Ed, ele lembrou que ele estava comendo esses, né, vareniques, pierogies lá na Polônia, na Rússia. Ele morou na Rússia também. Fiquei praticamente 15 anos fora do Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares e eu foquei muito durante o leste da Europa durante o período que eu fiquei mais pela Europa em si. E eu gostava muito dessa conexão de lá, porque é uma Europa diferente. E ele lembrou dos pelmenis e tal. E a gente falou, por que a gente não vai começar, né, juntar o leste europeu com a Rússia, né, e fazer a culinaria de lá, porque aqui a gente nunca encontrou esse tipo de culinaria, né? Ó, eu tô falando, mas tá fazendo bem. Tô aqui pra ajudar. Tá fazendo bem. Aí, o conceito basicamente é trazer para o povo brasileiro, né, um pouco da cultura de lá do leste europeu, cultura, né, de comida, e mostrar, né, os nossos pratos, o que a gente basicamente come lá. Ele dá para perceber que eu tô gostando. A gente só tem 14 lugares no momento, e a proposta de verdade é que seja uma coisa bem intimista. Os pratos são feitos na hora, como vocês mesmos fizeram aqui hoje, e o diferencial, acho que o nosso é exatamente esse, é feita na hora, para você sentir a experiência que você está numa casa de uma avó, de uma mãe, a matrioshka, né, matriarca da família. E a gente tem essas receitas bem originais, é tudo feito de maneira muito artesanal. Eu não gosto dessa palavra porque está muito usada, mas é tudo feito na hora de verdade, como vocês fizeram aqui. E agora bora provar a entrada, que é a salada chuba. E uma textura muito, muito cremosa. E como tava tudo cozido, bem molinho, dissolve na boca. Sensacional, sensacional. Agora você tem que beber. Por que eu tenho que beber?
Porque você está no restaurante estilo europeu. E normalmente, durante a comida, depois que você come um pouquinho, você faz um brinde e aí você volta a comer de novo. Então, Ana, meu amor, vamos fazer aqui um brinde a essa comida maravilhosa, um brinde ao Leon, ao Ed, a Matrioshka. Na здоровья. Na Zdarovia. Se eu fizer careta, pessoal, é porque eu sou muito fraco pra bebida, tá? Não necessariamente a vodka, mas vamos lá. Ah, é bom. Não, Você vê a diferença de... Eu não esperava nada menos de você. Mas como nós bebemos não é certo, porque normalmente você tem que beber tudo. Se você não bebe tudo, é um sinal de desrespeito, sim. Então, a próxima vez você tem que virar. E agora, nosso segundo prato, pimene. Vamos lá. É muito bom, é muito bom. Vou provar agora com smetana. Oh, com smetana é muito bom. Gostou? Muito bom. Pra mim tá melhor, porque é mais docinho e a mistura faz um quebra ali do sabor fenomenal. Agora você, amor, prova aqui. Faz muito tempo eu não comi isso. Oh my God. Agora eu me sinto em casa. Sim. Agora você tem que beber. Ó, vamos fazer assim, eu vou beber mais um pouquinho e na última eu viro. Pode ser? Não, você tem que virar. Normalmente, quando você chega na Rússia, o objetivo de cada russo vai ser fazer você bêbado. Eu lembro. Na Zdarovia. Passei no teste? Sim, para passar você tem que beber mais, Pedro. Terceiro prato. Tô com medo de anunciar o prato que eu vou ter que beber. É o blini, que é como se fosse uma panqueca aqui. Salmão, cream cheese e pepino. Se eu tivesse Ana Maria Braga, já estaria indo por debaixo das cadeiras da mesa. Fenomenal. Come um pedacinho e depois a gente brinda. Na Zdarovia. Mas essa é a mágica também de explorar outras culturas, Fazer você bêbado. Essa é a mágica também de explorar outras culturas, explorar... Tá difícil falar explorar depois de 2 doses. Fazer você bêbado. De descobrir outras culturas ou com outras coisas. Me dá sinônimo. Mas pepino com cream cheese e salmão, isso é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, eu nunca comeria em casa ou iria no restaurante tradicional brasileiro e ia pedir. Se deixem surpreender, não só com comida, mas para viajar, para ir para cantos fora do comum, porque muitas vezes você vai ter surpresas muito boas. Um brinde à Matrioshka, ao Leon, e foi um prazer enorme viver essa experiência gastronômica com você. Te espero na nossa próxima viagem fora do comum.